A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um grande personagem que tem história para contar no futebol brasileiro, fez uma bela carreira, mostrou futebol, também teve muita elegância e é daquele tipo de cara que ajuda o esporte. E conosco, mais uma vez, um grande personagem, como eu disse. Meu caro Fábio Seródio, você que já está também nesse programa, nessa live, vou falar para você, gol hoje a gente não vai tomar, né? Porque goleiro a gente já tem. Dizem que um grande time começa por um grande goleiro, né, Seródio? E esse, além de ser um grande goleiro, tem muita história para contar. O senhor Roger José de Noronha da Silva é o mais novinho do trio aqui. Ele está todo bonitão, não vou nem falar a idade dele, porque parece que... Olha, se passar na frente do Morumbi, os caras chamam ele, não tem jeito, vira goleiro titular. Ele tem uma história linda, começou na época de um monte de jogador legal no Flamengo, Djalminha, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, e por aí vai. Ele jogou no meu Flamengo, jogou no meu São Paulo, em vários times, mas também jogou no seu Santos. Então, vamos fazer uma coisa, vou deixar você fazer a primeira pergunta. Aqui, ele jogou no Santos também, então você fica agradecido. Pode fazer a primeira pergunta para ele, que dessa vez, a ficha corrida que eu arrumei para falar com ele. Pelo amor de Deus. Olha, ele falou que jogou no meu time, no Santos, na época era meu time. Mas eu estou aí num período sabático, enquanto o Santos estiver lá com o Fernando Diniz, porque dá calafrio aquela saída. Aliás, vamos falar sobre isso com o Roger, né? Que já era também um goleiro da época que tinha que saber jogar com os pés. Roger Noronha, Roger, eu achava que, inclusive, na época você tinha estilo e capacidade até para ser goleiro de seleção. Mas algumas coisas aconteceram na sua carreira, né? Mas ele foi goleiro de seleção. Foi, mas com uma carreira maior, eu imaginava. Roger, antes de qualquer pergunta, antes que ele destrinche essas folhas que ele gosta de marcar, eu queria que você falasse sobre você, o que você anda fazendo. Realmente você está muito bonito na tela. Quem olha para você hoje é a mesma foto de 20 anos, né? Parabéns. Isso é muito legal. E a gente está sabendo até que você se envolveu com política, está vivendo bem, vive bem com você mesmo e com a sua família. É muito legal ter você aqui. Obrigado, viu, Roger? Eu que te agradeço. Eu agradeço você, o Fábio, aí, pelo convite. É um prazer sempre a gente estar batendo papo com pessoas que entendem de futebol nesse bate-papo, essa resenha é muito legal, cara. Esse dicionário aí do Fábio me deixou um pouco preocupado aí. Não sei que horas vai acabar essa resenha aqui, não. Mas vamos embora, cara. Mas isso é verdade. Eu acho que você tem que estar sempre procurando estar bem espiritualmente. Acho que é por isso que vocês vão comentar isso. Eu fiquei muito tempo também no São Paulo, muito tempo no Flamengo. Porque quando a pessoa está bem, está no lugar, ela está feliz, eu acho que esse é o caminho. E eu vim aqui, voltei para uma cidade do interior, aqui, região serrana do Rio, Cantagalo, perto de Nova Friburgo. Nova Friburgo é a referência aqui nossa. E eu brinquei, né? Antes da gente entrar aqui no ar aqui, eu falei que aqui é só ovo caipira, o ar puro, enquanto a gente fica vendo a umidade do ar aí nessa época de seca aí, batendo 11% aí em Goiânia, em Mato Grosso, São Paulo também beirando 20% de umidade do ar, aqui a gente está sempre com 50%, 60%, 70% respirando bem, então isso ajuda também você manter a forma. E uma coisa também que me fez, que está me fazendo, né, manter a forma, esse reencontro aí que eu tive no Lenges, né? A gente jogou o Lenges aí em 2019 no Morumbi, fomos campeões jogando contra o Barcelona, contra o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, então pretende continuar esse projeto aí, então tá para programar um jogo também no Mato Grosso, dia 2 de outubro, aí que o Leandro Guerreiro já me ligou, Roger, preciso de você dia 2 de outubro aqui em Mato Grosso, em Cuiabá. Eu falei, meu amigo, estou junto. Então isso faz a gente manter a forma, a gente continuar batendo uma bolinha para poder apresentar aí alguma coisinha. É lógico que não dá para pegar aquela bola mais lá no ângulo, não dá para chegar rápido no chão, mas dá ainda para brincar um pouquinho, dá para fazer uma gracinha ainda. Beleza. Olha, Quartarolo, o Roger está dizendo que está num período de descanso no interior do Rio, tal, mas o que ele não teve na vida foi descanso como jogador de futebol. Olha só contra quem que ele disputava a posição. Gilmar Reinaldi, Zete, Rogério Ceni, Fábio Costa, entre outros. Ou seja, o cara é bom pra caramba, porque pode disputar
posição com todas essas feras, e muitas vezes até ganhar a posição deles, é porque o cara era bom pra caramba. Roger, eu tenho profunda admiração por você, acho que você foi um excelente goleiro, e tem muita história legal para contar. Uma das histórias, e até para começar o nosso bate-papo aqui, é o Flamengo. Cara, você surgiu no Flamengo num momento de boom, de um monte de revelação. Ninguém ficou. O que aconteceu naquela época no Flamengo, Roger? Olha, na realidade aconteceu o que não está acontecendo hoje, graças a Deus, né, cara? Naquela época, eu não tenho papo na língua, não, né? Vocês falaram negócio de político, eu entrei na política por causa disso. Porque eu falo que tem que falar e quem não deve não tem. Quando você fala lida com a verdade, você não precisa ter milímetros para falar. Então, naquela época, era muito empresário, era muito jogador, era muito interesse de empresários com a diretoria do Flamengo. Então, eles só queriam jogar medalhão para ali, para fazer transações milionárias. Então, aquele ataque dos sonhos do Flamengo. E com isso chegando um monte de jogador, como você citou aí, que se tivesse mantido aquela base, teria time aí para a década, para você ganhar título todo ano, disputar título todo ano. Era simplesmente, quando eu cheguei no infantil do Flamengo, que antigamente chamava infantil, agora é sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, o time base era mais ou menos eu, Júnior Baiano, Rogério, era o Piá, lateral esquerda, o Mário Carlos era o único que não vingou, era o Marquinho, Djalminha, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Nélio. Então, era um timezinho que assim, se tivesse mantido aquela base, estava jogando. Mas aí começou, trouxeram o Renato Gaúcho já brigou com o Djalminha no jogo no Caio Martins, eu não sei se você lembra disso. Aí depois o outro brigou com o Paulo Nunes, o outro brigou com o Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca não servia, porque o Marcelinho Carioca tinha uma personalidade muito forte, então o pessoal que chegava não queria aturar o Marcelinho, entre aspas, com a personalidade forte dele, e o time foi se desfazendo, infelizmente. Então, eu como falavam, né, que graças a Deus isso também mudou, goleiro quanto mais velho, melhor. Então, o pessoal teve aquela tranquilidade, não, o Roger fica um pouquinho mais aí para pegar mais experiência, porque a gente quer ele mais velho aqui. E a molecada toda foi procurando seu rumo, e todos, a grande maioria, foram destaque, inclusive em seleção brasileira. Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Djalminha, Júnior Baiano. Então, jogadores de grande destaque se deram, graças a Deus, super bem no futebol, em outros times, mas não no Flamengo, que foi aonde que teve a cria, né? Olha, agora veja você, né? Só uma coisinha, Quartarolo. O que o Roger está falando, imagine só, naquela época não precisava nem de ar-condicionado para botar fogo no ninho do urubu, viu? Oh, que turma! Não, e o time, né? A analogia foi muito forte agora, né, meu caro Seródio? Mas a gente entende, realmente é muito complicado. Mas o time que o Roger falou é time hoje que seria titular até em seleção brasileira. Tanto é que eles passaram por lá. Ou seja, tinha goleiro, tinha zagueiro, 2 zagueiros de boa qualidade, o Júnior Baiano e o próprio Rogério. O Rogério é aquele canhotinho, né? Que jogava muito. Isso. O meio-campo era muito forte. O Marcelinho, que fez história no Corinthians, que teve pouca chance depois da seleção, mas era um jogador desse nível. O Paulo Nunes, enfim, tinha uma geração maravilhosa. E o que vem acontecendo hoje no futebol brasileiro, o Santos, né, que é o time onde você passou, que foi citado pelo Fábio, todo mundo fala que o Santos revela, e é verdade, revela muito. Só que só lança o garoto na necessidade. Quando tem um pouquinho de dinheiro, vai buscar. Nada contra um jogador mais veterano, mais experiente, até para chamar a mídia, vender mais camisas, eu entendo. Mas você tem que dar um espaço para a garotada subir. E daí, aqui em São Paulo, a gente fala, não, porque o Santos lança garoto. É uma grande mentira. Lança só na necessidade. Quando ganha um pouquinho de dinheiro, vai lá e faz o que o Flamengo fez. E jogou uma geração inteira fora, né? E te interrompendo, abrindo parênteses para completar o seu raciocínio perfeito, cara. E quando não estão projetando o garoto para fazer dinheiro, né? Então, isso está acontecendo muito no São Paulo e outros times, que a molecada, por isso que fala assim, por que a molecada hoje não se identifica tanto com o clube? Porque na minha época, o moleque da base, ele queria chegar ao profissional do Flamengo.
como na época do São Paulo, da mesma idade minha, há 2 décadas atrás, 2 gerações atrás, o jogador tinha o sonho de virar profissional naquele time, virar profissional do Santos. Hoje, a molecada, eles querem fazer uma ponte como profissional do Santos. Eles querem chegar no Santos, ficar 1 ano, depois ir para a Europa, depois já sair para ganhar dinheiro, para ficar rico. Então, ele não pensa em ganhar título com o clube, não pensa em ganhar título, fazer história naquele clube. Não, ele pensa o quê? Não, tem que chegar no profissional, tem que jogar bem aquele ano para me ser vendido no ano seguinte. E o clube pensa igual. Cara, preciso pagar a folha salarial, preciso fechar o ano, então temos que lançar 2, 3 garotos desses da base para a gente poder fazer dinheiro com eles, para poder fechar o ano. Então, isso é muito triste, cara. Por isso que a gente não vê um garoto hoje fazendo história no clube que formou ele, né? Verdade. E você está falando a respeito de garoto, eu quero colocar aqui um pimenta na sopa. Você jogou no Flamengo com o Romário, Edmundo e também com o Sávio, que era o trio infernal. Ataque dos Sonhos. Isso, Ataque dos Sonhos. Por favor, goleiro, como era conviver com esse Ataque dos Sonhos no Flamengo? Era um pesadelo? Era. O problema era o seguinte, na realidade, era um problema muito grande, porque é um moleque novo, começando a carreira, os caras tudo cobra criada. Como que eu vou gritar para os caras voltar para a marcação, cara? Fala. Pô, não tinha como. Então, só via os caras querendo jogar com a bola no pé, querendo meter gol, mas voltar para marcar nunca. Então, por isso que eu acho que não deu tão certo, que virou, todo mundo brincava depois dos adversários, que virou Ataque do Pesadelo, Ataque do Sonho, depois virou Ataque do Pesadelo, que a gente não conseguiu ganhar título com esse time maravilhoso. Mas eu acho por causa disso mesmo. Eu acho que hoje não basta você ser bom jogador, você ter uma qualidade excepcional. Você tem que participar do esquema tático da equipe. É por isso que hoje em dia poucos times se destacam jogando com aquele centroavante fixo, que fica, não, hoje o Luciano tem que voltar para marcar, hoje o Gabigol, você viu o Gabigol no jogo agora contra o Olímpia, no primeiro tempo, cara, ele voltou para marcar o lateral, na lateral direita do Flamengo, no primeiro tempo, cara, ele voltou para dar carrinho e tirar a bola. Então, acho que todo mundo tem que ajudar taticamente a equipe. Naquela época, isso era difícil, cara, porque o Romário queria jogar com a bola no pé, queria ter mais fôlego para sobressair em cima do Edmundo, o Edmundo também queria sobressair em cima do Romário, o Sávio queria chegar lá, não queria ser só coadjuvante, queria ser o astro principal também. Então, eles queriam respirar para poder chegar no ataque forte e fazer gol. Viu? Então, complicava um pouquinho a defesa, cara. Agora, o vestiário deles, como é que era? Porque eram personalidades muito fortes. Jogadores que gostavam de ser o destaque, eram destaque. A qualidade do Edmundo é indiscutível. A do Romário não preciso nem falar. E o Sávio foi um jogador que a gente até esperava que fosse muito mais iluminado do que foi. Mas, realmente, no Flamengo, ele foi um jogador extraordinário, uma qualidade também no mesmo nível dos outros, cada um na sua característica. E como é que era o vestiário desses três? Olha, por incrível que pareça, cara, tem um lado, tem essa briga, ninguém quer ser coadjuvante, né? Mais jogadores desse porte, desse nível, então isso daí é óbvio, cada um brigando. É mais ou menos a história do Flamengo hoje, cara. Comparando bem claro. Você vê que não tem aquele ego entre o Bruno Henrique, entre o Gabigol, quem está melhor colocado faz o gol, quem está melhor posicionado, o Arrascaeta podia querer ser coadjuvante, porque o elenco do Flamengo hoje, vou te falar que principalmente do meio para frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, era mais ou menos do mesmo nível daquele. E são jogadores que já estão estabilizados financeiramente, profissionalmente, cada um na sua seleção, Arrascaeta da seleção uruguaia, o Gabigol da seleção nacional. Então, assim, dentro do vestiário era tranquilo, porque não tinha aquela coisa, não, eu preciso aparecer para estar na seleção, eu preciso fazer... Então, dentro do vestiário era mais tranquilo. Eu acho que dentro do campo de futebol, nas 4 linhas, era o problema maior, porque o cara queria estar bem fisicamente, está com fôlego para poder fazer mais gol, para poder estar ali. Agora, dentro do vestiário, era brincadeira, era zoação, cada um, como você falou, com a sua peculiaridade. O Sávio era mais quietinho, o Romário gostava de uma festa a mais, o Edmundo também gostava de uma festa. Então, cada um com a sua peculiaridade, com o seu extracampo, mas, assim, todo mundo bem financeiramente, todo mundo já resolvido. Então, dentro do vestiário, era super tranquilo. Eu cometi uma injustiça aqui. Quando eu falei o nome, um monte de goleiro que o Roger disputou posição, eu esqueci do Dida, porque o Roger também foi parar no Vitória para ficar com a vaga do Dida
goleiro do Vitória, que acabou indo para o Cruzeiro naquela oportunidade. Grande goleiro. Agora, Roger, você disputou posição com tanto cara bom, mas eu fiquei com a impressão, talvez eu esteja errado, eu vou fazer a pergunta para você esclarecer. Sacanearam você por causa do Zé Carlos no Flamengo? Então, isso aí foi. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Por isso mesmo que eu pedi para sair, foi uma briga interna minha, porque, na realidade, eu tinha acabado de ser campeão invicto, né? 96, fui campeão invicto, goleiro menos vazado ao lado do Carlos Germanos, sofri 15 gols na competição. A revista do Flamengo tem até hoje herói do título, porque realmente eu não tomei gol, jogava por 3 empates contra o Vasco, foi 0-0 no primeiro jogo, já nos sagramos campeões. Então, estava muito bem, moleque novo, doido para jogar, tinha sido campeão, estava na seleção, participei de todas as seleções de base, fui para o pré-olímpico, mundial, então estava realmente preparado para ser titular do Flamengo. O Flamengo estava me preparando para isso. E eu tive uma contusão contra o Guarani, minha estreia no Brasileiro, no Maracanã, e eu senti meu adutor. Aí o Runco, que era o médico do Flamengo, a gente tinha um jogo pela Sul-Americana na Argentina. O Runco falou: Roger, o exame não detectou lesão, mas você está dolorido, está inchado no local, eu vou te poupar no meio da semana, cara, para final de semana você está 100%. Eu, Runco, pô, sem problema, cara, você acha que é melhor, pô, quem sou eu? E eu fiquei no Rio, e viajou o Zé Carlos e o Fábio Noronha. O Fábio Noronha na reserva do Zé Carlos. E quando voltaram do jogo, o Fábio Noronha falou assim: Roger, você viu a sacanagem que fizeram com você? Eu falei: sacanagem? Não, sacanagem. Ele falou: não, cara, a Sul-Americana é por número de inscrição. Te escreveram com a 12, escreveram o Zé Carlos com a 1 e me escreveram com a 22. Pô, eu acho que vão te tirar do time. Eu falei: cara, não é possível, cara. Acabei de ser campeão agora, estou super bem, cara. Não é possível. E eu falei: vou esperar o coletivo de sexta-feira para ver o que vai acontecer. E o Júnior era o treinador do Flamengo, o Júnior comentarista. E antes de começar o coletivo, ele me chamou na sala dele. Pô, Roger, você tem muito tempo ainda, você é um moleque novo, tem uma carreira grande pela frente. O Zé Carlos é um cara que jogou comigo, foi campeão comigo. Cada treinador tem um goleiro de confiança, então o Zé Carlos vai ser titular a partir de agora, você vai para o banco. Eu falei: cara, mas eu estou super bem, cara, empolgado. Eu fui titular, fui campeão agora, mês passado. Ele: não, mas é opção minha, pronto, acabou. Eu falei: moleque novo, né, com tesão da porra doido para jogar. Também aqui eu não fico mais, cara. E o Paulo Angione, com aquela psicologia toda dele: calma, Roger, não vamos brigar, calma, você tem o futuro todo. Eu falei: Paulo, eu não fico mais no Flamengo, eu quero ir embora. Aí voltou, fiquei ali 2 meses sem jogar mesmo, não queria ficar ali, Paulo Angione tentando contornar aquela situação, e meu contrato acabava em janeiro. O Flamengo falou: você renova o contrato comigo e eu vou te emprestar. Tem 3 propostas para você. Um para Inter de Limeira, que eu ia ser titular, o Inter de Limeira com o timaço para jogar o Paulista, outro do Inter de Porto Alegre e um do São Paulo. O único que eu ia ser reserva, teoricamente, era o São Paulo. Ele falou: só te empresto para o São Paulo, que eu não quero que você jogue, senão os caras vão querer te comprar. Eu falei: não tem problema, cara, eu vou para qualquer lugar, mas aqui eu não fico. Aí eu fui emprestado para o São Paulo, contrato de 6 meses, e o Rogério não me dava brecha de jeito nenhum, né? Jogava até de muleta, e eu desesperado, doido para jogar. Falei: cara, não é possível que o Rogério não vai deixar eu jogar, cara. Aí, faltando menos de um mês para acabar meu contrato, e eu com passe fixado, né? Na época, R$600 mil, e o Rogério, na Copa dos Campeões, foi operar o menisco, cara. Primeiro jogo meu, minha estreia. Joguei contra o Santos, minha estreia jogando contra o Santos, na Copa dos Campeões, em Mato Grosso, e fomos jogar. Falei: cara, é vida ou morte agora, vou com tudo. Primeiro lance do jogo, Bordão me é expulso, chovendo pra caramba, jogando contra o Santos, Vanderlei Luxemburgo. O time do Santos era Viola, Edmundo, Viola, Marcelinho Carioca, Carlos Germano, goleiro, e entre outros aí que eu não vou lembrar. O Bordão expulso por 5 minutos. Falei: cara, ou eu vou ser comprado agora, ou nem para o Flamengo eu volto, vou lá para o interior, não sei de onde, cara. E aquele jogo foi um dos melhores jogos da minha carreira. O Vanderlei, depois do jogo, o Paulo César Guzmão, era o treinador de goleiro do Santos, acabou o jogo, ele foi lá e falou: Roger, eu nunca vi um goleiro pegar igual você pegou, cara. E faltando 2 minutos para acabar o jogo, isso eu fazendo cera, que o Dodô, se eu não me engano, fez o gol, e eu fazendo cera desde o primeiro minuto de jogo, né, cara? Pô, torcendo para... Aí eu peguei a bola do Edmundo, aos 45, Edmundo foi lá me levantar: Roger, cara, levanta, cara. Eu falei: cera, não, que hoje você não... bola aí não entra, não, cara. A gente consegue fazer gol em você, não. Aí acabou 1-0. Aí eu lembro direitinho, o Dario Pereira, o treinador de São Paulo, o Rojas, treinador de goleiro, chegou para o casal Del Rey e falou assim: olha, quero que deposite dinheiro na conta do Flamengo amanhã, cara, que o Roger tem que ficar aqui.
E assim eu fiquei no São Paulo, graças a Deus, que eu fui comprado pelo São Paulo e fiquei 9 anos no Morumbi. Roger, você vai entender o que eu vou falar, né? Porque você ficou 9 anos no Morumbi, todos nós considerávamos você um excelente goleiro, mas tinha o Rogério Ceni, que, como você acabou de falar, era um fominha, entre aspas, e que realmente, e além de tudo, era um grande goleiro, era um grande líder, um ídolo do time, e com defeitos e virtudes humanas que todos nós temos. Não estou criticando o Rogério, não, e nem elogiando demais você, mas me entenda. E daí, se a gente falar, se eu chegar aqui e falar assim, ou nas minhas redes sociais, né? Ou vou nos programas que eu vou e falo assim, não, o Roger tinha que ter jogado na seleção. Sabe o que o torcedor vai falar? Pô, o Quartarolo não sabe nada de futebol. Só que você deu um detalhe, que na época que você ganhou lá no Rio o campeonato estadual se rivalizava com o campeonato brasileiro, era tão forte quanto. Tanto de São Paulo, principalmente São Paulo e Rio, né? E você fez uma campanha extraordinária, tanto é que você jogou em todas as seleções de base, e nós mesmo aqui em São Paulo, a gente achava que você ia ser, no mínimo, um cara de seleção brasileira, um futuro jogador de seleção brasileira. Aí ia ser testado lá e ia mostrar sua competência. Ou seja, essa atitude do Júnior, né, ela brecou um momento importante da sua vida. Foi isso que aconteceu, né? Você era para ter uma sequência. Tudo bem, vamos dizer que você jogasse 2 anos, 3 anos depois da seleção, não vai mais, mas tudo bem. Mas você teria tido chance de mostrar. E isso foi tirado de você, né? Por isso, talvez, a sua mágoa até hoje. Eu concordo completamente com você, até porque assim, aconteceu uma coisa o Flamengo, querendo ou não, é gigantesco, principalmente em termos de seleção brasileira. Todos os jogadores que se destacam no Flamengo já está com meio caminho andado, não desmerecendo outros clubes, gigantes igual o São Paulo, o Corinthians, mas eu acho que a pressão da torcida, a pressão é porque é o time de maior torcida nacional, né? E todo treinador de seleção quer estar bem com a maioria dos brasileiros, com a torcida. Então, assim, você convocando um jogador do Flamengo, você já ganha grande parte do torcedor brasileiro. Então, assim, e eles estavam me preparando para isso. Eu fui para a seleção profissional, fui o goleiro mais novo a ser convocado para a seleção brasileira profissional, com 19 para 20 anos, que eu fui reserva do Tafarel, no amistoso em País de Gales. Então, o que o Tite estava fazendo com o Ivan da Ponte Preta, o Ernesto Paulo fez comigo para me ambientar já com a seleção brasileira. Eu fui na reserva Tafarel nesse jogo, o País de Gales, que era Jorginho, Romário, Bebeto, Zinho, era o que nós tínhamos melhor, rival. Então, era a seleção profissional mesmo, titular, e eu fui reserva Tafarel. Naquela época não levavam 3 goleiros, não, levavam só 2. Foi eu e Tafarel. Então, assim, eles estavam me preparando para isso. Isso foi em 92, 95, eu sofri aquele gol do Ailton, né? Não vamos falar que é gol de barriga, porque eu nunca tomei gol de barriga. Eu tomei gol do Ailton, fique claro, porque na súmula está gol do Ailton, então o que manda no futebol é súmula. Vocês são. Entende mais do que eu de futebol, então quem manda é súmula. Entendemos, não. Mas, olha, no DVD do Renato, ele fala que o gol foi dele de barriga. Mas ele sabe, ele é treinador, o cara inteligente, ele sabe que manda no futebol é súmula. É para quem o juiz coloca na súmula ali, cara. Então, se o juiz colocou na súmula o gol do Ailton, foi gol do Ailton, pô. Tá doido. Tá certo. Aí, voltando oficial. É oficial. É contra fatos no argumento. É verdade. É fato. Então, assim, concordo com você, assim, que ali, para mim, vim para disputar a posição com o Rogério. Mas eu cheguei no Morumbi, o Rogério fazendo gol de falta, gol de pênalti, pegando pênalti, fazendo chover no jogo sem dar brecha. Mas, profissionalmente, eu estava feliz e eu tinha que seguir outro caminho, que eu sabia que no Flamengo ia ser difícil eu voltar, e o Flamengo ainda com essa administração que eu falei há poucos, de contratar medalhões, contratar goleiro mais velho, contratar pessoas só nessa época que você falou, eu estava sendo preparado para assumir a titularidade no Flamengo e participar da seleção brasileira, passou pelo Flamengo o Sérgio, que era do Santos, passou o Paulo César, que era da Portuguesa, veio o Zé Carlos, eu. Então, assim, o Flamengo contratava a rodo, que tinha no mercado, e vinha contratando, e não queria, por mais que os goleiros fossem bons, o Emerson, que estava também na seleção comigo de base, que era do Grêmio, então eles contrataram 5, 6, 7 goleiros, enquanto eu estava chegando no profissional. Então, o Flamengo não dava tempo para os jogadores se firmarem.
Jogou 3 jogos, 4 jogos, não foi aquilo que eu queria. Já veio outro empresário, mas tem outro goleiro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Aí veio o Klemer, veio outros goleiros. Então, o Flamengo, eu vi que seria difícil eu me firmar no Flamengo, diferente do São Paulo, que tinha por característica dar moral e incentivar os jogadores que vinham da base. Tanto que o Alexandre, excelente goleiro, estava sendo preparado para assumir a titularidade, o Rogério estava sendo preparado, o Zete também veio com um vínculo no São Paulo. Então, assim, o São Paulo tinha outra maneira de administrar o futebol, diferente do Flamengo. Roger, quando eu vou. Uma posição de goleiro é ingrata, porque tudo que você faz na sua carreira, o cara esquece por um gol de barriga, né? Nem que na súmula apareça outra coisa. Mas é ingrata também, porque você luta, e às vezes aparece num momento inoportuno. Você falou do Rogério Ceni aí. Eu quero lembrar que, se não me engano, no Flamengo você estreou num jogo que o Gilmar foi expulso. Foi isso mesmo. Contra o Corinthians, no Morumbi. O Gilmar foi expulso. Aí você jogou pelo São Paulo quando o Rogério Ceni se machucou. É duro para o goleiro, ser um goleiro de alto nível, ficar no banco de reservas pensando assim, caramba, esse sujeito fominha aí não se machuca, não toma frango. Olha, eu vou te falar, cara, o mais difícil disso tudo, Fábio, é você manter, coisa que eu sempre fiz, cara, é você manter o profissionalismo, o comprometimento. É você treinar todo dia, porque você não sabe quando vai aparecer. Esse lance que você falou do Gilmar, cara, o Flamengo ia fazer a 3ª substituição, o jogador já estava com a placa levantada para fazer a 3ª substituição, o Gilmar deu um carrinho no Viola fora da área, eu estava sem chuteira no banco, sem meião, sem chuteira, eu tive que colocar as pressas, chuteira e o meião aos 40 minutos do segundo tempo. Então, você não sabe quando vai aparecer a oportunidade. Então, você tem que estar todo dia sendo profissional para chegar no treino, se dedicar ao máximo, você nunca deixar a desejar. E o mais gratificante disso tudo, o que é? É sempre você entrar em campo e você fazer a tua parte. Então, no São Paulo, por mais que muita gente questione e pergunte, você ficou 9 anos em São Paulo, cara. Aí eu falei assim, mas eu não me sentia reserva no São Paulo, cara. Eu tinha meu espaço dentro de São Paulo, tanto dentro quanto fora de campo. Eu tinha minha importância. Então, eu conversava bicho no São Paulo, desde a época que eu cheguei, eu, Rogério Pinheiro, Rogério Ceni, o Cláudio Guadagno, a gente era os 4 que conversavam sobre bicho, premiação. Eu joguei muitas vezes em São Paulo, que quando o Rogério não jogava, que eu era capitão da equipe. Então, eu tinha, e toda vez que eu atuava, modéstia à parte falando, outra vez, vou contar uma coisa para vocês aqui. Fizeram uma enquete aqui, me chamaram para fazer uma live, não lembro se foi a torcida tricolor da Vila Ema, não lembro. Não vou falar aqui porque eu vou consulado de Uberá, não lembro. O pessoal fez uma enquete, quem foi o maior reserva do Rogério, o Bosco ou o Roger? Aí eu brinquei com eles, falei assim, peraí, vamos por etapa. Primeiro, assim, eu disputei 3 finais de campeonatos como titular do São Paulo. Uma foi a Supercopa, lá no Monumental contra o River, que eu peguei um pênalti do Francesco na final. Depois, eu joguei o Supercampeonato Paulista contra o Ituano, fui campeão no Morumbi, joguei os 2 jogos, e joguei os 2 jogos do Rio-São Paulo 2001, contra o Botafogo, nós fomos campeões, onde o Kaká foi lançado no futebol. Então, eu fui 2 vezes campeão como titular de São Paulo. Bosco não ganhou título como titular de São Paulo, não. Para por aí. Aí os caras riram, brincaram, com todo respeito ao Bosco, seleção brasileira, goleiro maravilhoso, de alto nível, tanto que chegou à seleção, mas falando de São Paulo, eu fui campeão 2 vezes como titular de São Paulo, joguei 3 finais. Então, modéstia à parte falando, em uma entrevista do Rogério, quando o Rogério parou o futebol, veio a ESPN aqui me entrevistar. E passou um trecho da entrevista com o Rogério que eu achei muito gratificante. O Rogério falou, eu só fui o Rogério que eu fui porque eu tinha o Roger e o Bosco na minha reserva, que eu sei que se eu desse mole, não me dedicasse, não treinasse o máximo, eles iam pegar minha posição. Então, eu só cheguei a ser o Rogério que eu fui porque eu tinha 2 goleiros com essa qualidade na minha reserva. Então, isso para mim já responde tudo, isso para mim já responde por que eu fiquei tanto tempo na reserva de São Paulo. E aqui em São Paulo, a imprensa, né? Eu estou citando a imprensa paulista porque a gente convivia mais com vocês. Aliás, o Fábio Cerotti vive falando que tudo quanto é jogo
que aparece, eu falo, eu estava lá. E eu estava lá nesses jogos também, viu, Seródio? Eu também! Os caras me escalavam, eu ia. Eu convencia o meu chefe a me mandar. Graças a Deus, nunca pedi escala. Mas, realmente, tudo isso a gente viu de perto. O cara Mas pegar o a pênalti... gente que pede, né? Tem. Agora, ó, ele sabe, o Roger também sabe disso. Toda profissão é igual. Agora, pegar pênalti do Francescoli não é para qualquer um. O Francescoli, para quem não sabe, né, porque tem uma geração que acha que o futebol começou em 2000, o Francescoli jogou demais, vai jogar demais. É um grande ídolo da história do River Plate. Fala, Roger. E outra coisa, ele encerrou a carreira nesse jogo, né? E modéstia à parte falando, já falei de derrota minha aqui depois de barriga, deixa eu puxar um pouco de sardinha para o meu lado também. Acabou o jogo, assim, tem pênalti que o jogador perde. O do Francesco, eu defendi o pênalti. Então, assim, e na saída do jogo, o Francesco saiu abraçado comigo e falou: cara, você pegou demais, vou te falar uma coisa. Você foi o segundo goleiro na minha carreira a pegar um pênalti meu. Eu só perdi 2 pênaltis na carreira. Então, você foi o segundo goleiro a pegar um pênalti meu. Então, são histórias de futebol que você leva para o resto da sua vida. Fiquei arrepiado aqui, Seródio, porque eu estou pensando, né? O Francesco deve ter pensado: nossa, ainda bem que ele não joga o mesmo campeonato que eu jogo, porque o cara sabe pegar pênalti. Agora, o Roger falou um negócio muito legal e que é verdade. A gente aqui em São Paulo tinha muito reconhecimento pela qualidade do Bosco e pela sua qualidade. São Paulo realmente estava muito bem servido. E você falou certo, e o Rogério tem razão, não, tem que ter gratidão mesmo a vocês. Na gratidão profissional, vamos colocar assim. Porque quando você tem um cara que realmente faz você se mexer mais, e dentro da legalidade, ou seja, dentro da justiça do jogo e da disputa da posição, você faz o cara crescer. Isso é muito legal. Agora, vamos no popular, a pergunta do torcedor. Era difícil, era chato ser reserva do Rogério Ceni, né? Porque ele é maravilhoso, mas ele era chato também, né, o Roger? Cara, não, era mais chato quando ele tocava os violão dele lá, que tocava mal pra caramba, tocava os violão, cantava mal pra caramba, querendo imitar, tá doido. Aquilo lá era pior, era pior fora de campo que dentro de campo. Nem dentro de campo eu gostava, porque a gente era. A gente dividiu o mesmo quarto, a gente passou muitos momentos juntos, né? Eu vi o tratamento que ele fez para ter as 2 filhas dele, maravilhosas. Então, assim, eu participei de muito da vida do Rogério. E o Rogério, eu me identificava muito, cara. Tem uma coisa muito que eu não falei em live nenhuma, cara, que em bate-papo nenhum, uma coisa muito bacana que nós tínhamos tanto vínculo e tanto assim, respeito um pelo outro, que toda vez que o Rogério Ceni tomava um gol, que ele achava que ele falhou, no dia seguinte ele não começava com o treinador de goleiro, não, ele começava comigo, que a gente sempre éramos os primeiros a chegar no treino, e eu lembro direitinho, a gente pegava a bola antes de começar o treino, a gente sentava em cima da bola, eu esperava ele falar, né, que eu não ia criticar. Ele chegava para mim e falava assim: pô, Roger, eu devia ter saído naquela bola, né, cara? Ou senão, pô, Roger, eu me ajoelhei naquele lance, cara, pô, tinha que ter ficado em pé, né, que a bola veio em cima de mim. E eu tinha liberdade para, pô, Rogério, cara, você está ajoelhando em vários gols, cara, espera o cara chutar, cara, fica em pé, para na frente dele. Então ele me ouvia. Então, não tinha aquela negócio que a pessoa tinha trairagem para pegar a posição. Não tinha, cara. Porque eu acho que o futebol, na Europa, isso já pratica há muito tempo, é praticado há muitos anos. No Brasil está chegando agora essa cultura de falar assim, cara, o Vanderlei sempre falava isso para a gente. Olha só, você pega um campeonato, a primeira foto do primeiro jogo, nunca ela vai ser igual à última, a foto do último jogo, nunca. Eu nunca vi um time, você tira a primeira foto, estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, pega a última foto, com certeza vai ter 1, 2, 3 jogadores diferentes. Então, o elenco é importante, cara. Então, um time grande como São Paulo, como o Corinthians, como o Flamengo, o Fluminense, tem que ter um elenco forte e você tem que fazer o que o Renato Gaúcho faz, o que alguns... Pô, o cara tem a fisiologia para isso, o cara está com desgaste muscular, cara, poupa ele aí, coloca o outro, pode não ter o mesmo nível, mas não vai deixar a desejar. Então, acho que o futebol está tendo muito isso. Então, quem ganha é o grupo, cara, quem ganha é o grupo. Então, a gente tinha muito esse pensamento de grupo. E o Rogério era muito chato nisso, porque ele cobrava. Quantas vezes o Leão, na época do Leão, o Tardelli chegava atrasado, o Leão falava assim, o treino amanhã é meia hora mais cedo porque o Tardelli chegou atrasado. Aí chegava atrasado no dia seguinte, é 1 hora, e o Rogério pegava ele pelo colarinho, cara, eu quero dormir, cara, eu tenho família, eu quero ficar com a minha família, cara, porra, vai... o Rogério parece diretor, cara, quer mandar, não é que ele quer mandar, ele está exigindo do cara o profissionalismo, cara. Então, eu concordava com isso muito, muito. Eu convivi com o Rogério Ceni também,
essa história de ajoelhar, eu lembro que ele ficava... E também com o Leão, né, Seródio? Com o Leão, então... O Leão, que é uma figura que eu gosto pra caramba, mas é chato pra... Foi um grande treinador. Roger, nós brigamos, eu e o Leão brigamos, quase saímos tapa no aeroporto, na porta do avião. E passou a briga. Hoje a gente temos uma relação, eu gosto muito dele. Espero que ele continue gostando muito de mim. Esse que ele é chato, é chato. Nós também. Nós também. Não, o negócio de meião, essa do meião é muito boa, cara. Ele ficava doido, porque só gostava de jogar de meião branco e o árbitro queria que ele trocasse e já estava, não vou trocar, porque ele colocava a meia, ele cortava o meião e jogava de meia soquete, porque escorregava menos a chuteira. E ele colocava aquele meião ali, e quando o juiz mandava ele trocar o meião, tá bom, então tá. Eu estou de meia branca, aí ele cortava o meião na metade, subia a meia soquete até em cima e ficava meia branca e meia vermelha. Ele tinha aquela superstição de jogar de meia branca na figura. O que eu estava falando, o Rogério é um personagem muito legal, eu sei que nunca teve guerra entre vocês, pode ter disputa, conversa, mas guerra não tinha. Mas a vida de goleiro é trágica. Você falou aí, disputa do São Paulo. Mas eu sou obrigado a falar isso para você. Mas aquele 7-2 da Portuguesa, você era o goleiro titular. Que chato, hein? E foi aonde com o Oswaldo... Eu sou São Paulino, Roger. Foi pior para o Oswaldo do que para mim, né? Foi. Na realidade, assim, aquele jogo foi um jogo atípico, como foi o do Brasil com a Alemanha aqui, cara. Pode jogar mais 200 vezes, que não vai acontecer nunca. Então, assim, aconteceu, deu tudo errado, e aquele gol, que eu até brinquei com o Ricardo Lopes depois, é que o Ricardo Lopes tentou fazer aquele gol de cobertura, depois mais 200 vezes não acertou nenhuma. Então, assim, o pessoal brinca comigo, mas, Roger, eu falei, olha, o Oswaldo pediu para mim, que a gente estava com 2 jogadores a menos, e ele falou, cara, você joga de líbero, que agora a gente não tem mais o que perder, você é o cara da sobra, vai ser mano a mano, você na sobra. Então, ele pediu para me jogar adiantado. E teve aquele gol lá, mas eu fui uma coisa que você vê quando você tem um lugar no coração da torcida, que é gostoso pra caramba, que a torcida cobrou todo mundo, xingou todo mundo, cara. E a torcida não me cobrou, cara, não me responsabilizou por aquele resultado. Diferente o que aconteceu com o Alencar no São Paulo e Vasco em São Januário. O Alencar, depois daquele jogo, não jogou mais, foi crucificado, tomou de 7 também do Vasco em São Januário. E comigo não, cara. Comigo a torcida sempre teve esse respeito muito grande. Então, isso... Até na derrota você tem esse termômetro da torcida. Você sabe que você é um cara aceitado pela grande massa, né, cara? E saindo do Pacaembu naquele jogo, a gente ouvia o seguinte, viu, Roger? Isso que você falou é verdade. O torcedor falava assim, o Roger tem crédito. Mas fulano, sim, crédito. Xingava os outros que também tinham algum crédito, mas é que estavam mais expostos. O Roger falou uma coisa, uma vez, eu vou dar uma demitida, porque eu não falo italiano porcaria nenhuma, devia falar porque eu sou descendente total de italiano, né? Mas entendo melhor do que falo. E uma vez lá em Roma, a imprensa entrevistando o Arrigo Sacchi, e ele falou para a gente o seguinte, que o futebol, isso que você falou da atipicidade do futebol, e que eu acho também que esse tipo de jogo é atípico, não é normal, principalmente entre grandes equipes, né? Você no futebol, em qualquer jogo, você falha, ele falou na época, pelo menos 3 vezes por tempo, né? Falha maior, falha menor, uma falha, sabe? Se o adversário, vamos colocar no futebol de hoje, que está mais pressionado, que falhe 5 vezes por tempo. Ou seja, o cara erra uma coisa ali, outra ali. Se o adversário aproveitar suas falhas, vira basquete. Foi o que aconteceu com a Alemanha. Falhamos 4 vezes seguidas. Aí ele trava. Não, mas não é normal isso. Não é normal o adversário aproveitar tudo. Então, isso é muito atípico. Então, não se culpe por isso, que o futebol tem essa história. Se a Alemanha não aproveitasse tudo, talvez pudesse perder. Mas 2-1, 3-1, não 7-1, né? E Cantarão, uma coisa bem interessante também, que a maioria, hoje o futebol está voltando aquele futebol
que eu não acompanhei, né? Vocês, né? Tentando puxar sardinha para novinho. Aquela época de Pelé, que infelizmente, né, cara, eu não acompanhei, mas era aquele futebol que era para frente, mesmo estando ganhando de 5, eles queriam fazer 6, 7. O respeito ao adversário é você continuar jogando para frente, não brincando com a bola. E parece que hoje está se resgatando isso. Então, os times hoje podem estar ganhando de 3, de 4, que a gente fala tirar o pé. Antigamente, eu peguei o Vanderlei que falava, cara, vamos diminuir, pô, tá 3-0, já 4-0, vamos diminuir, vamos tirar o pé e tal. Hoje não, hoje você vê o Flamengo, você vê o Palmeiras, você vê os times que pode estar 4-5, estão jogando para frente, estão fazendo 6, 7. Então, isso é gostoso, resgatar esse futebol de antigamente, de você estar sempre buscando gol, porque na Europa é assim, na Europa eles não mudam a maneira de jogar, estando ganhando de 3, de 4, estando 1-1. Você vê o Manchester City, você vê o Borussia Dortmund, do mesmo jeito que começa o jogo, eles terminam, independente do placar como esteja. Rogério, o Santista é ele, mas eu tenho uma curiosidade aqui que eu juro que eu não me lembro. Eu sei que quando você chegou no Santos, você era titular e sofreu uma contusão. O Fábio Costa já estava lá ou o Fábio Costa estava saindo quando você chegou? Não, na realidade, isso foi outra. Quando você fala assim, cara, não é para ser, cara, não é possível, cara. Eu fiz. O que é a minha saída do São Paulo? Eu queria ter encerrado minha carreira no São Paulo, sendo bem sincero. Eu tinha uma identificação, e tenho até hoje, com a torcida do São Paulo, com o público do São Paulo maravilhosa. Era um time que eu tinha prazer em jogar, eu tinha prazer de acordar para ir treinar. E eu queria encerrar a carreira no São Paulo. Mas o Marcelo Portugal, cara, ele queria renovar meu contrato anualmente, fazer contrato por ano. E eu estava com 34 anos, com 33 já para 34. E o Santos estava procurando goleiro. E o Cláudio foi meu companheiro no São Paulo, foi meu companheiro no Flamengo. E o Cláudio chegou para mim, Roger, o São Paulo está atrás de goleiro, o Santos está atrás de goleiro. E eu tenho lateral direito, você, né? Lateral direito, o Cláudio Guadagno. Aí ele falou assim, olha, eu tenho proposta de 3 anos de contrato, pô, vai aumentar o salário, você vai ganhar uma luva e você vai para lá. Eu falei, Cláudio, pô, jogar no time de Pelé, jogar numa estrutura do Santos, cara, com 3 anos de contrato, qualquer jogador tem essa vontade, mas eu quero ficar no São Paulo, eu vou conversar com o Marcelo Portugal. Eu fui conversar com o Marcelo Portugal, falei para ele, olha, eu abro mão da luva que o Santos vai me dar, o salário, a gente conversa aqui, pô, não precisa me dar esse aumento, me dar alguma coisa aí, o reajuste normal, mas eu quero 3 anos de contrato. Eu estou com 33 anos, cara, eu quero estabilidade profissional. Que, pô, quanto mais idade você tem, mais perde uma contusão, mais perde alguma coisa você está, né? E o Marcelo, não, cara, é só um ano, só um ano. E eu não podia deixar, pensando em família, pensando em estabilidade, deixar as oportunidades passar. Só que o Santos tinha certeza que o São Paulo não ia me liberar. E meu contrato ia até o dia 30 de janeiro com o São Paulo. E o Vanderlei chegou lá e pediu, o Fábio Costa estava meio brigado com o Corinthians e pediu a contratação do Corinthians. Então eu cheguei junto com o Fábio Costa no Corinthians. O Fábio Costa chegou antes e eu briguei com o São Paulo, porque o São Paulo já tinha me proposto uma rescisão de contrato e ele não podia ter voltado atrás, eu poderia não ter aceitado, mas o São Paulo não poderia ter voltado atrás depois que ele... eu não sabia disso, quem falou foi a Gislaine, que era advogada do Sindicato dos Atletas. Ela falou, não, Roger, o São Paulo te propôs uma rescisão, cara, você pode não aceitar, mas ele não pode voltar atrás, recuar nessa proposta. Então, o São Paulo me liberou para me apresentar no Santos. Então, mas o Santos tinha certeza que eu não ia me apresentar. Então, isso me atrapalhou muito, porque os Vanderlei falou, eu quero chegar lá, já está com o goleiro, por mais que o Roger venha depois, mas eu quero estar com o goleiro já da minha confiança, goleiro que já jogou comigo. Então, foi outra coisa que me atrapalhou muito, cara. Que coisa, hein? Eu espero não travar agora, né? Porque eu paguei a conta hoje, viu, Cerotti? Mas não caiu ainda. Não caiu ainda. Mas não bateu nos caras lá. Rapaz, acho que não caiu ainda. Vai que o cara cancelou, né? Tem cara que paga você e daí liga lá no cartão de crédito e fala assim, ó, essa compra não é minha. Puxa do vizinho aí, Catano. Faz igual eu. É verdade. O gato, né? Ô, Roger, uma pergunta que se você quiser você responde ou não. Sempre. Que você foi muito corajoso na época, né? Quando você posou nu para a revista... Como é que é? Magazine, alguma coisa? G Magazine. Magazine. Você sabe que você viu a revista. G Magazine. Não, mas eu vi mesmo, era notícia. Olha lá, tá vendo? Agora... Preconceituoso. Ele viu a revista, ele tinha do Vampeta, também. tinha do Roger,
De quem? Do Dinei. Dinei. Não, Dinei Dinei não. Dinei também. Não, porque fazia parte do nosso meio. E outra, era um mundo diferente do de hoje. É igual o Leão posar e fazer propaganda da cueca Zorba em 1970. Naquela época, verdade. E vocês, nesse aspecto, vocês foram corajosos, porque realmente... E aí que eu pergunto, na época tinha aquele zoom, né? E você é um cara bonito até hoje, realmente interessava para a revista, eles devem te pagar um negócio legal para você, e não interessa para a gente, é um problema seu. Aliás, não é nem problema, é uma solução. Agora, isso te atrapalhou em algum momento, seja dentro do futebol? Você acha que podia ter evitado, ou realmente para você foi tudo normal, continuou tudo assim? Na realidade, foi mais um mal-entendido do que realidade, na realidade, uma polêmica. O que aconteceu nesse episódio? O Vampeta já tinha feito, o Dinei já tinha feito, eu fui o terceiro jogador a fazer esse trabalho. Então, como eles fizeram, e a torcida do Corinthians, uma torcida também bem exigente, aquela coisa toda, e não deu repercussão, não deu nada, foi super tranquilo, eu falei, eu vou ser mais um, e não vai acontecer nada. E qual foi o mal-entendido? Todo mundo sabia, São Paulo, todo mundo sabia que eu tinha negociado, tinha assinado um contrato. A gente viajou para disputar um torneio nos Estados Unidos, o Raí dividiu um quarto comigo, e o Raí brincava. O Roger vai sair pelado, o Roger vai sair pelado. Então, era brincadeira. Então, todo mundo já sabia. Só que o que acontece? O Carpegiani tinha assinado um pré-contrato com o Flamengo, tanto que ele se apresentou em 2000, em janeiro de 2000, ele tinha que se apresentar no Flamengo, que ele assinou esse contrato com o Flamengo, e ele chegou para mim na concentração, no dia do jogo, na quarta-feira, falou assim, Roger, cara, queria te pedir uma coisa. Eu falei, professor, pode falar. Tem como adiar essa revista para janeiro, cara? Porque, eu não queria que trouxesse essa polêmica para cá agora, no meio do campeonato, tal. Vê se consegue adiar. Eu falei, professor, eu acho que não vai ter problema nenhum, não, mas deixa eu falar com a diretoria, com o diretor da revista, porque eu já tirei a foto, já assinei o contrato, então não depende mais de mim. Mas eu vou falar com eles, eu acho que não vai ter problema. Aí ele falou, tá bom. Aí o que eu fiz? Liguei para o diretor da revista. Ele falou, Roger, eu acho que não tem problema nenhum, é só a gente vir antecipando as capas, porque eles tinham já 3, tanto que depois de mim foi o Roger no traje a rigor. Eu falei, eu trago o Roger no traje a rigor para o teu mês, jogo o teu para outro e o seu sai em janeiro. Só que não depende de mim, eu tenho que falar com a dona da revista, que é a Ana. Amanhã eu te dou a resposta. Eu falei, beleza, tudo certo. O que o Carpegiani fez, a infelicidade dele? Ele acabou o jogo no Morumbi, o São Paulo teve um mau resultado, e o pessoal entrevistando ele depois na coletiva, ele foi feliz, falou assim, aí algum repórter perguntou, e a questão do Roger da revista? Aí ele falou assim, já falei com o Roger hoje, se a revista for para banco, ele não joga mais no São Paulo. Cara, aquilo soltou uma repercussão do caramba, cheguei na porta do meu prédio, tinha 10 repórteres para me perguntar, e eu fui o primeiro a chegar no São Paulo, no CT do São Paulo, na Barra Funda, no dia seguinte, e falei para ele, Carpegiani, você não podia ter feito isso, cara. Liguei pro dono da revista, o dono da revista falou, não, Roger, se pudesse, a revista sair amanhã. O que a gente mais queria era polêmica, cara. Não quero nem saber, problema de vocês aí. Eu falei, cara, ele falou, eu falei para ele, cara, o cara não vai, já estava tudo praticamente resolvido, mas você não esperou a resposta, e, cara, os caras falaram que vão sair a revista amanhã. E o que ele fez? Ele falou, não, cara, eu vou te propor uma coisa, você vai treinar separado e depois de 2 semanas eu te reintegra o elenco. Eu falei, não, isso eu não aceito, cara. Que eu não fiz nada, eu não cometi irregularidade nenhuma, não tem nada no meu contrato que me impedia de fazer esse trabalho. Cara, se eu fizer isso, eu vou estar assumindo que eu fui indisciplinado, cara. Eu não fui indisciplinado. Vocês sabiam dessa minha contrato com a revista, sabia tudo. Então, eu não cometi disciplina nenhuma. E o que São Paulo fez? São Paulo ficou em cima do muro. São Paulo falou, olha, eu não vou manifestar porque o Roger tinha o direito de fazer essa revista, tinha o direito de fazer esse trabalho, não tem nada no contrato dele que impeça ele de fazer esse trabalho, só que o treinador também tem a opção de não querer contar mais com o jogador. Então, aí o São Paulo não vai se manifestar em relação a isso. E qual a solução que eu achei? Como eu tinha jogado no Vitória da Bahia, o presidente lá na época, me ligou, Roger, estou precisando de goleiro, cara, vem para cá, o Paulo Carneiro lá ligou para mim, vem para cá, cara, estou precisando de goleiro, cara, sai daí desse burburinho, vem para cá. E eu conversei com a diretoria de São Paulo, falei, cara, eu também não quero confusão, cara, eu vou para lá e depois eu volto. Então, vou falar uma coisa para vocês, foi tão importante esse campeonato meu de 2001, esse Rio-São Paulo, que a gente ganhou no Botafogo, cara, foi tão importante, porque eu saí do São Paulo, falei, cara, eu saí, que eu não deveria ter saído, porque eu não cometi indisciplina nenhuma, não fiz nada contra o meu contrato,
mas eu faço questão de voltar para o São Paulo para mostrar que o São Paulo não tinha nada a ver, não tinha briga nenhuma entre eu e São Paulo. Foi tudo questão pessoal do Carpegiani. Então, assim, foi mal entendido, mas foi uma questão estritamente pessoal do Carpegiani. Tanto que depois ele não voltou mais a treinar o São Paulo, e eu voltei em 2001, fui campeão e voltei e fiquei lá até 2005. Se eu fosse um cara maldoso, né, Seródio, eu diria o seguinte: o Carpegiani só queria ele ver o Roger pelado no vestiário. Não queria deixar ninguém mais ver, tá vendo? Com todo o respeito ao Carpegiani, que é uma pessoa que a gente respeita, apesar de ter dado uma bela mancada com você, mas tudo bem, né? Aquilo que a gente fala, algumas coisas o vento leva. Foi um jogador extraordinário também, como treinador muito respeitável, principalmente a seleção do Paraguai. Mas realmente uma pisada na bola, né? Não, e abrindo parênteses, assim, depois a gente encontramos várias vezes, inclusive nós fomos jogar com o São Paulo lá, treinando o CT do Carpegiani, que ele cedeu lá, eu tive com ele, a gente bateu um papo. Realmente foi assim, foi uma precipitação dele, de ter dado uma entrevista, falar, não, o Roger não joga mais de São Paulo, e depois não tinha culpa, mas eu vou voltar atrás da minha palavra. Aí ficou aquela coisa, então foi um puta mal entendido, cara, mas graças a Deus que ele continuou a carreira dele, eu continuei a minha, e a gente se fala, quando a gente se encontra, com o maior respeito, mas foi um puta mal entendido. Eu também tive desentendimento com o Paulo César Carpegiani, que uma vez me pegou, ele era técnico do Corinthians, o time estava mal pra caramba, e ele tinha indicado um jogador para contratar para o Corinthians, eu peguei no meio do treino e dei a notícia, fulano foi contratado. Ele, com aquele jeito meio estabanado, chegou em mim e falou, quem te contou? Falei, contou o quê? Que fulano foi contratado. Falei, você. Como eu? Eu não contei, não. Eu falei para o Dualib que não era para falar nada para ninguém. Falei, agora você confirmou. Aí depois ele falou, puxa, você é esperto. Falei, não é questão de esperteza, eu dei a notícia. Por isso que eu dei a notícia. Você ficou bravo, você confirmou. Estou fazendo meu trabalho, né? E outra, o Roger, que ninguém nos ouça, eu vou até chegar mais perto aqui. Ninguém pode falar nada porque você posou pelado. O Leão fez publicidade de frango, ok? Ele aparecia e falava assim, de frango eu entendo. Aí é demais. Aí é demais. Então, nós temos aqui duas pessoas nesse programa que já está indo para o final, né? Já abusamos bastante da paciência do Roger. Passou rápido, né, cara? Passa rápido. Papo de amigo, né? Então, temos duas pessoas, né, Roger, nesse programa, o senhor Fábio dos Santos Seródio, o senhor Roger Noronha, que não bebem na mesma cuia de chimarrão do Carpegiani. Mas ele pode... Eu bebo, eu gosto dele, não tenho nada contra ele. É brincadeira. Você quer que eu conte uma do Vampeta? Eu não bebo porque é contra as normas sanitárias. Estamos no meio da pandemia, eu não posso beber na mesma coisa dele. Nem eu. Você quer que eu conte uma do Vampeta aqui? Você quer que eu conte uma do Vampeta? O técnico era o Paulo César Carpegiani. O Corinthians jogar com o Botafogo no Maracanã e eu estou lá pela Jovem Pan. Aí fica aquele zum, ele escondendo o time, o Vampeta sobe para o gramado, que era aquecimento. Aí eu peguei, o Vampeta era parceiro. Vampeta, quem joga? Aí o Vampeta falou assim, não vai perguntar para o treinador, que ele não sabe. Pergunta para aquele cara ali, ó. Eu falei, quem é o cara? É o filho do treinador, aí que escala. Aí eu peguei e falei, isso é sacanagem. Fui lá, falei com o cara, e o cara me deu um time. Aí o Carpegiani, quem falou para você? Falei, não vou contar não, porque questão de família pega mal para caramba. O Vampeta rolava no chão. Criar problema em família, né? Eu não quero criar problema em família. Não vou contar não, porque problema de família vai pegar mal para caramba. O Vampeta rolava no chão. Sabe o que é rolar no chão? O Vamp, velho Vamp. O Vampeta, cara, quando eu cheguei no Vitória, que você contou no Vitória, que foi substituído em 94, o Vampeta, eu brinco com ele, tem que tomar benção, cara. Tava ele, o Júnior, lateral esquerdo, o Rodrigo, lateral direito, Paulo Isidório, Alex Alves, tava todo mundo subindo do Júnior para o profissional, cara. Ele nem tem a dente naquela época, né? Não. Olha dinheiro ajuda bastante, né? Olha o time que o Vitória tinha, né, Roger? A gente tem saudade dessa época. Brasileiro.
Exatamente. Não, jogadores de alto nível, né? Outro dia o Edu, que jogou no Santos, não é da sua época, um pouco antes, né? Que era um gênio da ponta esquerda, na minha opinião. Segundo o Pelé, era mais habilidoso que ele mesmo, que o próprio Pelé. O Edu falou assim, pô, antes a gente olhava no campo, cada time tinha um jogador genial, vamos supor assim, né? Um Zico, né? Em compensação, tinha mais 7, 8 de grande qualidade, né? E tinha 2, 3 que corriam, né, para os outros também, fazia parte. E todo time, mais ou menos, era isso, time grande. Você jogou no Flamengo, que você falou aí, nomes importantíssimos, né? E hoje ele falou assim, o Quartarolo hoje inverteu. Eu falei, como é que é? Ele falou, hoje tem 3 bons, talvez um muito acima, e o resto não joga futebol, corre futebol, né? E isso que eu gostaria que você falasse, Roger. Tem muita gente correndo futebol? Olha, eu acho que, graças a Deus, o Brasil está repatriando alguns jogadores, né? Eu acho que tem muitos times que, não só jogadores, como treinador também. Então, isso é muito bom, porque a gente estava com esse problema muito grave de perder todo mundo, a gente só exportava, né? O jogador começou a se destacar aqui, vai embora. O jogador se destacou, vai embora. Então, os melhores jogadores, entre aspas, estavam tudo fora, porque começou a se destacar, já vai embora. Muitos ficavam meio termo lá fora, né? E outros se destacavam. Mas a gente só exportava jogadores, teoricamente, de um nível, como você falou, de um nível superior. E os outros ficavam aqui. Então, assim, quem não era destaque ficava aqui no Brasil. E os bons... Hoje, graças a Deus, a coisa está começando a melhorar um pouco. Mas eu acho que a parte física está contando muito. Né? Eu acho que essa parte da fisiologia, essa parte... Eles estão investindo muito nesse extracampo, que está deixando... Está prevalecendo muito a marcação. Quem corre muito, aquele jogador polivalente. Cara, você pode não ser habilidoso, mas você joga em 3 funções. Então, para mim, serve. Cara, eu te coloco zagueiro, de meio de campo, de cabeça de área. Então, esse jogador quer na minha equipe e tal. E uma outra coisa que eu estou sentindo muita falta, cara, que o futebol brasileiro acho que está muito carente disso, da qualidade. Porque estão falando muito em treinamento. Treinamento está muito mais moderno. Cara, mas você vê jogadores hoje errando escanteio, não vê gol de falta, raramente você vê gol de falta. Então, isso eu falo que hoje virou muito teórico e na prática não está acontecendo. Gol de falta, principalmente. Eu fiz uma live aqui outro dia com jogadores maravilhosos, com o Zenon. Eu participei da live junto com o Zenon estava falando da carreira dele. Ele falou, cara, na época, você passou com isso com o Rogério Ceni, acabava o treino, cara, os fisiologistas, o treinador ficava doido, porque o Rogério Ceni, toda véspera de jogo, por mais que estivesse com a perna doída, mas ele batia 50 faltas, 40 faltas. Eu joguei com o Marcelinho Carioca, todo final de treino ele pegava 20 bolas para bater, batia 10 escanteios, batia... Então os jogadores treinavam. Hoje, os fisiologistas, os preparadores físicos não deixam o jogador treinar mais. Não, tem jogo segunda, tem jogo terça, tem jogo domingo, não pode treinar, vamos segurar aqui. Então, como que o jogador vai se aprimorar, vai ter aquela qualidade se ele não treina? Porque falta repetição, cara. Você tem que repetir, você tem que bater, você tem que se aprimorar. Não tem segredo. Escanteio, para você bater uma falta na lateral da área, colocar na cabeça do jogador, cara, você tem que saber, tem que bater. Eu entrevistei o Kleber, que eu estava com um programa no YouTube também, inclusive na Digital Esporte, estava com um programa bem bacana. Eu entrevistei o Kleber, lateral esquerdo. Ele falou, Roger, o Luizão, eu chegava para o Luizão, falava, Luizão, se eu chegar no fundo, eu vou colocar a bola no primeiro pau. Se eu chegar na intermediária e for cruzar, se eu for cruzar, a bola vai no segundo pau. Então, eu tinha combinado. Não era cruzamento, era passe. Então, eu dava passe. Hoje, não. Hoje, jogadores, a maioria dos laterais, chegam, abaixa a cabeça e joga na área, cara. Vamos ver o que dá. E o centroavante tem que adivinhar onde que a bola vai. Então, quer dizer, mas os caras não treinam, pô. O treinador não deixa, depois do treino, o cara pegar a bola, igual o Kleber. Ele falou, Roger, acabava o treino no Corinthians, o Vanderlei era meu treinador. Pô, eu, moleque novo, o cabecinha, pega ali e vai lá cruzar. Está cruzando muito mal. E ele mandava eu cruzar 20 bolas depois do treino. Eu saía por último do treino do Corinthians. Hoje, o jogador não pode fazer isso, porque o fisiologista não deixa o cara fazerem isso. Então, o nível cai muito. Nosso futebol. Roger, olha, eu quero agradecer do fundo do coração. Você é um cara marcante na história da gente, como repórter. Eu, como torcedor, afinal de contas, você jogou em quase todos os times que eu gosto, cara. Mas aí eu sou obrigado a dizer que eu gosto de você. Não tem jeito. Jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, jogou no Vitória. Fazer o quê? Agora, Roger, você é um belo contador de histórias. Então, eu vou pedir, para encerrar minha participação,
que você conte alguma história bem engraçada da época que você conviveu no São Paulo. Olha, tem uma bem. Tem várias, vou contar só uma, então, cara. Tem muito. Então vai ficar aqui. Na próxima eu conto mais, tá? Fala aí. Não já marca. Que quando você me der essa moral aí, você me der a É. moral de me chamar de novo, eu conto outra. Então, tem uma bem engraçada que a gente aquecia sempre no. E para ser engraçada e para dar ibope, tem que ser do Rogério, né? Lógico. Então, a gente sempre aquecia no campo, quando a gente ia jogar no interior, principalmente, a gente aquecia no campo, porque o gramado era diferente, e a gente foi aquecer no campo, então a torcida xingando a gente, ô frangueiro, xingando o Rogério. O Rogério nem aí, te batia papo, te rindo, te aquecendo, ô frangueiro, ô mão de pau, ô não sei o quê, e o Rogério rindo e tal. Daqui a pouco, aí, a bola foi parar lá atrás, aí chegou um cara, e quando o Rogério foi pegar a bola, ô narigudo! Aí o Rogério pegou a bola, olhou sério, foi na arquibancada. Cara, pode me xingar de tudo. Agora, falar defeito físico, não, hein? Cara, acabou. Todo mundo começou a rir, todo mundo a torcida sacanear. Aí acabou a brincadeira. De tudo. Agora, defeito físico, não. O cara caiu na gargalhada, acabou a brincadeira. Tá certo. Ele desarmou o cara. Mas ele também foi humilde, né? Até porque o narizinho dele, quem sou eu para falar do nariz do Rogério Ceni? Eu, então? Pelo amor de Deus. Fazer o quê, né? O Roger, fala aí dos seus filhos, da sua vida, o que eles estão fazendo, porque você já deve ter filho moço, né? E você falou aí do programa que você tinha, ainda você tem. Se tiver, pode anunciar também as suas redes sociais à sua disposição. Não, a gente estava com... Esse programa foi bem bacana, mas foi um convite que eu fiz uma live na Digital Esporte, né? E o Hit Júnior me fez o convite, a gente bolou esse programa, Boleiros na Resenha, um programa bem bacana, nós ficamos quase um ano no ar, era toda segunda-feira, a gente entrevistava um jogador, e só resenha mesmo, não falava de clube, falava só de contos de futebol, né, cara, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu fiz muita amizade. Então nós entrevistamos o Falcão do futsal, entrevistamos o Luiz Chulapa, entrevistamos o Mancuso do Flamengo, entrevistamos muita gente, foi quase um ano de programa, era toda segunda-feira. O projeto está para voltar agora, se Deus quiser, e vocês vão ficar sabendo disso, participar com a gente lá vai ser um privilégio, vai ser um prazer muito grande. Obrigado. E sobre a família, eu tenho 2 filhos que estão em Portugal, né? Minha filha se formou agora, está fazendo mestrado em História, meu outro filho também está fazendo História lá na Faculdade do Porto, o caçulinha está aqui, de 16 anos, o Gustavo. Eu estou, como vocês falaram, da política. Política meu avô foi vereador na época da UDM, que não era remunerado, meu tio foi prefeito aqui na cidade, eu fui vereador no mandato de 2009 até 2013. A gente fala que a gente não conversa política, a gente discute política, né? Eu me afastei um pouco de disputar a política porque realmente eu vi que a política vai demorar um pouco ainda a ter um nível que eu acho que eu possa voltar, cara, porque é muito desgastante. Eu achei que o futebol fosse difícil, a política é muito mais difícil. Muita troca de favores, muito tomar lá da cá, e eu, depois de 23 anos no futebol, me recusei a participar disso. Falei, não, vou ficar nos bastidores, quando tiver que eu achar que eu possa ajudar da maneira que eu acho que é a maneira correta, não fazer política, não fazer politicagem, né, cara? Então, eu acho que ainda vou ajudar na política. O futebol abre muita porta, a gente tem muitos projetos, muitas coisas que a gente passou por muitas cidades que a gente pode implementar. A gente tem que ter pessoas ao teu lado que te dê a oportunidade que isso aconteça. Então, eu ainda estou na política, sou presidente do partido aqui, mas não ligado diretamente. E tenho vários projetos, né? Estamos aí para disputar os veteranos do São Paulo, lá com o Leandro Guerreiro, em Mato Grosso. Vai ter a Copa Lenges, deve voltar aí a Copa Lenges, que tem um projeto bem bacana para que isso aconteça em breve. Vocês também vão passar para vocês. E estou à disposição de vocês. Obrigado pelo espaço. Foi um bate-papo super bacana, tanto que passou muito rápido. E vai ser um prazer estar com vocês de novo. E peço, né, todos ainda que se cuidem, porque por mais que a gente está todo mundo de saco cheio desse vírus, mas ele não está de saco cheio da gente, ele está atrás da gente ainda, e falta tão pouco para a população estar vacinada aí, então vamos ter um pouco mais de calma, que se Deus quiser, até o final do ano, vamos estar todos vacinados e a vida voltar ao normal, se Deus quiser. Vamos nos cuidar para cuidar dos outros, né? E você falou do goleiro, e eu me lembrei de uma historinha que eu vou contar bem rapidamente, é o meu encerramento também. O Aranha, que jogou no Santos, jogou na Ponte Preta, fez história na Ponte Preta. Eu estava fazendo um jogo pela Jovem Pan no campo do Guarani e ele
era o titular do Santos naquele momento. Um jogo ruim, inclusive, uma terça-feira à noite, os times não chegavam, vai tudo bem, né? E o 0-0 desgraçado, e atrás dele se formou um grupinho que xingava ele o tempo todo, porque ele era da Ponte Preta, de Guarani, né? E xingava de tudo quanto é nome, até de macaco, por causa da Ponte Preta, aquela coisa toda. E aí, frangueira, tudo que falavam para vocês, no caso, os adversários. Aí, na saída de campo, o repórter aqui atrevido, ele está saindo e fala assim: ô, Aranha, parece que você tem moral aqui, os caras te xingaram o tempo todo. Aí ele fala uma frase maravilhosa, falou assim: pô, mas se não me xingasse, era falta de respeito. Eu sou lá do outro lado, amigo, tem que xingar mesmo. Fantástico. Só para te interromper um pouquinho. Pode falar. Eu tenho um prefeito que fez história na minha cidade, né, que ele realmente não tinha escolaridade, né, cara? Ele era semi-analfabeto, não teve oportunidade de estudar. Aquela época bem antiga, né, cara? E aconteceu a mesma coisa com ele. O pessoal xingava ele direto, a oposição, né? Xingava. Aí teve uma hora que eu parei e falei: pô, você é o Nilo Guzzo, cara, você não se incomoda que ficam te xingando, não, cara? Tal. Ele falou assim: filho, porque ele era bem mais velho, saudoso Nilo Guzzo, falecido Nilo Guzzo. Ele falou: filho, você já viu alguém atirar pedra em árvore seca? Só atira pedra em árvore que dá fruto. Então é sinal que Nilo Guzzo dá fruto. E dá respeito. Olha, foi um papo muito legal. Obrigado pela sua participação. Seja muito feliz, se cuida aí realmente para continuar cuidando dos seus. E a hora que quiser estar à disposição, estamos sempre aqui. E, vou falar para ele, né, Seródio? Para ele emprestar esse produtor dele. Você viu os caras que iam no programa dele? Meu Deus! Um abraço, Roger. Mas eu não achei bom. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Okay. E desculpe por semana passada, hein? Esqueci. Que é isso, faz parte do jogo, que é isso. Abraço, Roger, obrigado. Viu? Obrigado de coração, viu? Obrigado. Abraço, Deus abençoe. Este Roger Noronha jogou no São Paulo, no Santos, no Vitória, tem títulos importantes, tem uma carreira brilhante, muita história ele contou aqui e está conosco mais uma vez, falou conosco aqui no Futebol em Rede Entrevista. Até a próxima, gente. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.